Amém, Pastor Victor. Agora eu também queria contribuir um pouco para acrescentar a esta poderosa visitação da Venezuela. Nós vemos muito claramente que esta é uma séria visitação. Esta é uma visitação de Deus Pai, Ele mesmo. E isso é apenas para as pessoas que estão acordados. Isso não é para acordar ninguém. Sim, mas eu estou dizendo para aqueles que estão acordados e aqueles que estão em fusos horários diferentes, que podem participar disto. Nós vemos muito claramente que esta visitação do Senhor que acontece na Venezuela, na verdade, está preparando para uma maior visitação de Deus. Esta é a visitação de Deus Pai, preparando para a vinda do Messias. É isto que nós vimos. Então, quando o Senhor Todo-Poderoso fez isto, nós vimos em Fiji, nós vimos em muitas cidades através deste mundo. Já 28 vezes agora, nós vimos muito espetacularmente em Caracas, nós a vimos em Lima, Peru, mas agora está focando e apresentando em Caracas. E a mensagem que o Senhor está falando desta visitação é que agora você já está ciente de que esta visitação está anunciando a visitação quando o Messias vem para levar a igreja. Porque vocês sabem que estes são os precursores do Messias, que agora é muito óbvio para todos globalmente. Então, a instrução, como vocês ouviram na conferência, e enquanto você está ouvindo aqui agora, é pureza de coração. Pureza de coração. Mas antes de eu lidar com esta pureza de coração, o Senhor está dizendo muito claramente que esta visitação anuncia tempo. O Senhor está dizendo, o tempo acabou e o Messias está vindo. Então é um poderoso anúncio, um anúncio celestial de que o Messias está vindo. Para que quando você ver este tipo de visitação acontecer, então você sabe que o Senhor está pedindo por corações puros. Pureza de corações. Porque a Bíblia diz que somente os puros de corações, no livro de Mateus, capítulo 5, vamos ler juntos. No versículo 8, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 8, ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Vocês sabem, este é um tempo muito temível na vida da igreja. O Senhor está dizendo que vocês devem se preparar para encontrar-se com seu Deus. Em toda esta visitação, você vê que está acontecendo na Venezuela, está anunciando. Novamente eu disse, isto não é para acordar as pessoas. Somente aqueles que estão acordados, os vigias, que não vão poder ver nas suas casas. Isto é para vocês. Então isto é muito importante. O Senhor está anunciando que a hora para a pureza chegou. Ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Esta visitação está anunciando que brevemente vocês se encontrarão com seu Deus. Então vocês verão a Deus face a face. E também está anunciando humildade e contrição de coração. Humildade e contrição de coração. Isto é como esta visitação está falando com vocês e preparando as nações. Humildade, e ele está dizendo, contrição de coração. Então, a Bíblia, no livro de Isaías 66, ele diz o seguinte,
Versículos de 1 a 2, ele diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Onde está a casa que vós edificastes para mim? E onde está o lugar do meu descanso? Porque todas estas coisas tem feito a minha mão. E todas aquelas coisas vieram a existir, diz o Senhor dos Exércitos. Todavia, para este homem eu olharei, para aquele que é pobre, de espírito humilde e contrito, e que treme da minha palavra. Aquele que é humilde, contrito de espírito e treme da sua palavra. Então, esta é a instrução que o Senhor está dizendo. Que quando você vê a visitação do Deus Todo-Poderoso que aconteceu em Lima, Peru, é uma instrução para a pureza. Para que toda a terra, toda a Igreja de Cristo deve agora buscar Jesus e buscar a pureza, pureza espiritual, pureza de coração. E número 2, humildade, humildade diante do Senhor. Número 3, contrição de coração, ser contrito de espírito. E número 4, ele está dizendo tremer da sua palavra, porque agora vocês sabem muito claramente que esta pessoa realmente está andando com o Senhor Deus Pai, Jeová, o Deus de Israel, abertamente, publicamente, abertamente. É uma outra coisa que o Senhor está falando, é que agora nós temos que estar em grande expectativa, porque se esta visitação está anunciando a visitação e a visitação da última chuva, a chuva do Espírito Santo, que eu comandei para descer pela minha mera presença, é impressionante que uma pessoa como esta finalmente apareceu nas suas estações de rádios dizendo: eu comandei o céu pela minha mera presença para fazer descer a chuva do Espírito Santo, a última chuva prometida. É impressionante e muito chocante que uma pessoa como esta apareceu aqui. Que se esta visitação que eu comandei pela minha mera presença em Caracas, no serviço de cura, Venezuela foi mencionada naquela profecia, Caracas foi mencionada naquela profecia, um campo aberto, um lugar aberto foi mencionado, o local da reunião. Então, isto significa que ele está nos dizendo que se isto está anunciando a vinda do Messias para levar a igreja, então ele está dizendo que nós temos que estar em expectativa. Então, o Senhor está dizendo que sem nenhuma dúvida, que agora nós temos que aprender a estar em expectativa. Nós temos que começar agora a esperar o Messias, esperando pelo Messias. Vigilantes. Nós temos que estar em vigilância, porque isto está anunciando que ele está vindo. Estes são os que preparam o caminho. Este é aquele a respeito de quem foi prometido nas Escrituras, no livro de Malaquias, de que ele voltaria para preparar as nações para a vinda do Rei. Então você pode dizer que o Senhor está dizendo: portanto, vocês devem estar em expectativa, vocês devem estar em vigilância, alertas, você deve estar de guarda. Por favor, vigie. Veja o tipo de vigilância em Lucas 19. Se você olhar em Lucas capítulo 19, versículos 41 e 42, ele diz: e
quando ele estava se aproximando, ele viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: se tu conheceras por ti mesma, tu mesmo, neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz. Mas agora, isto agora está oculto aos teus olhos, pois dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te apertarão de todos os lados e te cercarão de todos os lados e te arrasarão, te lançarão por terra, você e os teus filhos contigo, e não deixarão sobre ti pedra sobre pedra, porque tu não conheceste o tempo da tua visitação. Então, ele está dizendo que nós precisamos estar em vigilância. Se o Senhor está dizendo que esta é a visitação que foi prometida na Bíblia, no livro de Malaquias, então, apenas as ocorrências da terra, você deve estar em vigilância. Há guerras acontecendo que foram profetizadas, guerra da Ucrânia profetizada, coronavírus profetizado, vírus de ebola profetizado, zika vírus profetizado. Tudo, todas as coisas que você vê, a guerra em DRC Congo, a crise em Tanzânia, todas as crises no Quênia, todas estas coisas foram profetizadas, estrelas de nêutrons. E ele está dizendo que você deveria estar em vigilância, esperando por estes mensageiros, se colocando a si mesmo em uma posição para se beneficiar o máximo quando ele chegasse. E se esta visitação é uma precursora à visitação do Messias que está vindo, então ele está dizendo que seria uma tragédia perder a sua hora da visitação. Porque ele diz, todas estas coisas acontecerão. Eles te lançarão por terra. E os teus filhos dentro de ti, e não deixarão sobre ti pedra sobre pedra. Por quê? Porque tu não reconheceste o tempo da tua visitação. Que você não pode falhar em agarrar esta hora da tua visitação. Ele vai te chocar na porta. Ele vai te dizer, para te dizer a verdade, eu não te conheço. Eu não conheci você. Eu não vos conheci. E ele está dizendo, portanto, você tem que vigiar, porque isto também está anunciando a vinda do Messias. Então você agora tem que esperar, quando você vê uma chuva como esta, a chuva do Espírito Santo. Alguém que diz, eu virei e pela minha mera presença quando eu entrar, e você vê a orquestração de tudo como aconteceu em Caracas. O governador comanda um palco menor. O que está bem, tudo bem, já era grande o suficiente para nós, para mim, e foi encomendado antes. Mas quando o dia D chega, o governador mudou, e ele diz, não, vamos encomendar um palco maior para honrar os profetas do Senhor. Com luz e todas estas coisas. É agora. Esta ordem para mudar de um palco menor, um altar menor para um maior, causa um atraso. De tal forma que agora, quando eu estou vindo, lembre-se, quando o time da segurança me traz, eu deveria ir diretamente lá em cima do palco e pegar o microfone.
Mas nós chegamos, mas o palco ainda não estava pronto, porque este é um novo palco, está demorando um pouco. Nós tivemos que trazer agora um maior e não menor. Tivemos que mudar neste último minuto. Será que o Senhor poderia entrar na tenda VIP aqui? Há uma tenda VIP com sofás, com refrigerantes, com refrigerador. E eu disse, não, eu não vou entrar lá. Então, você pode ver que tudo foi uma orquestração do Senhor, orquestrado por Ele, de tal forma que eles atrasaram para preparar o altar maior. E o fato de que os profetas de Deus, que eu ando muito, muito próximo de Deus Pai, em contato real, não contato próximo, mas num contato total com Deus Pai, contato direto com Ele. Eu me recusei a entrar na tenda VIP. Eu disse, não, eu vou para a reunião do Senhor, dá-me meu microfone. Eu vou diretamente e me recusei a entrar lá para receber bebidas e tudo isso. Então, eu fui diretamente, e porque o altar ainda não estava pronto, eu tive que ir diretamente lá fora para encontrar o povo. Então eu agora vejo o que eu estava vendo no sonho. Quando eu estou andando no meio do povo, as pessoas estão aqui e eu estou andando aqui embaixo assim. Então a chuva veio e eu estou pulando e celebrando e as pessoas estão celebrando. Então quando eu entrei, eu me recusei a entrar na tenda. Eu fui andando para ir lá embaixo, na frente das pessoas, esperando para o altar ficar pronto. O céu abre e a última chuva do Espírito Santo acontece. Tudo foi estabelecido pelo Senhor. E então eu anunciei de lá que agora, Senhor, abra o céu e traga chuva. Então eu comandei a segunda chuva agora. Se você notar, a primeira chuva foi muito pequena, foi uma pequena torrente de bênçãos. Você nem teve tempo de registrar, Kimani nem teve tempo de pegar a câmera. Então agora eu comandei a chuva diante dos olhos deles. Você pode ver que tudo foi determinado por Deus. Eles disseram, o palco está pronto, Senhor, por favor venha. E eu disse, dê-me um momento. Então quando eu comandei o céu diante dos olhos deles, que agora traga a chuva, porque a primeira foi muito pequena, você só somente podia vê-las nas faces das pessoas. Então eu comando a chuva e eu disse para eles que eu vou subir lá e começar o serviço de cura, mas quando a chuva chegar eu vou descer aqui. Então enquanto eu subo, então a chuva vem. O Senhor responde bem ali. Tudo isto foi uma programação. Ele está dizendo que as piores coisas aconteceriam com Israel. Por quê? Porque tu não conheceste a hora da tua visitação. É isto que esta visitação monumental está dizendo. Isto deve te fazer vigilante. Agora você deve ser mais consistente na sua salvação, mais estável na santidade, mais alerta e rejeitar as distrações deste mundo. 1 João capítulo 2, do 15 ao 17. Rejeitar o amor ao mundo, separação do mundo. E isso deve te fazer jogar no lixo esta vida terrena e aguardar ansiosamente a vida celestial. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 7. Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14. Você é um vapor. Esta vida é meramente um vapor. Então é por isso que nesta noite, quando eu ouvi, eu os vi desperdiçando tempo na rádio, simplesmente tocando músicas. E eu disse, por que vocês não usam este tempo para realmente ter uma conversa
conversa mais tranquila agora quando as pessoas estão dormindo. Então, ter uma conversa tranquila, profundamente, de algumas das coisas que eu não consigo falar, porque nós estamos muito ocupados, não tem tempo. Há outras coisas durante o dia, reuniões ocupados, programas para as missões, para a França, para a Finlândia. Está muito ocupado aqui. Então, você vê a importância desta visitação em Caracas. E por quê? Na minha primeira aparição, naquela primeira aparição, lembra-se do que o Senhor falou por vós. Ele disse, até mesmo no Antigo Testamento vocês eram 2. Mas eu fechei os olhos deles. Eu fechei os olhos deles para que eles não vissem que vocês são 2. Então, em qualquer ocasião, não importa quem aparecesse primeiro, nós éramos 2. Porque naquele tempo, tudo era oculto, até que o Messias veio. Então, agora eles podem ver. Então, vocês se lembram, na primeira vez quando eu vim, e até mesmo recentemente, o Senhor novamente me revela como eu cortei as cabeças. Cortei as cabeças, mais de 600 no monte, quando choveu, quando o fogo veio e tocou no sacrifício molhado que eu havia colocado diante do Senhor. Mas o propósito naquele tempo era remover a idolatria, remover a apostasia. Então você pode ver muito claramente que até mesmo agora o propósito é que o púlpito celestial seja restaurado, remover a apostasia, remover toda a apostasia da igreja. Então, se você olhar todo este evento que acontece em Caracas, é muito poderoso. É uma visitação muito poderosa que o Senhor trouxe para Caracas e desde que Ele prometeu que nós voltaríamos para o cenário bíblico, no cenário terrestre, no cenário da igreja, e agora que nós viemos, você pode dizer que o Senhor está dizendo que Deus se lembrou da sua aliança, porque na sua aliança Ele prometeu nos trazer de volta. E é por isso que você vê que nós somos transfigurados aqui para relembrar-lhes quando nós fomos transfigurados com o Cristo. É por isso que vocês veem que nós fomos totalmente transfigurados, para relembrá-los de quando nós fomos transfigurados com Cristo. É por isso que quando você olha para a visitação que aconteceu em Kakamega, naquele 1º de janeiro de 2009, é uma coisa enorme, é uma visitação gigantesca. A glorificação, transfiguração. Por quê? Você vê que nós fomos transfigurados e então você vê um saindo de dentro. O Senhor dividiu, Ele separou um de dentro da glória. Ele está dizendo que isto é Deus que se lembrou da sua aliança com a humanidade. Ele prometeu nos trazer de volta com as nossas marcas bíblicas, e é isto que você vê sendo manifestado. O livro do Êxodo capítulo 6, perdão, capítulo 2, Êxodo capítulo 2, versículo 24. Ele diz, e Deus ouviu o lamento deles, e o Deus Todo-Poderoso lembrou-se da sua aliança com Abraão,
e com Isaac e com Jacó. Então Deus olhou para os filhos de Israel e Deus atentou, teve misericórdia deles. Esta é a versão King James. Então você vê, o Deus Todo-Poderoso lembrou-se da sua aliança. Que não, eu prometi libertá-los. Esta é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Se você olhar as ocorrências na terra, Deus, o Deus Todo-Poderoso, se lembrou da sua aliança. Em Êxodo, capítulo 6, versículo 5, ele diz: E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em escravidão. E lembrei-me da minha aliança. E isto é muito sério. E no versículo 6 ele diz: Por isso, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, Yahweh dos exércitos, e eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua escravidão, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. Então você vê, Deus se lembrou do seu povo. Ele se lembrou da aliança que ele teve com a humanidade. É por isso que ele nos trouxe de volta com marcas bíblicas. Que veja, esta visitação agora vem para preparar vocês para a vinda do Messias. Então Deus se lembrou do seu povo, ele agora está preparando-os para a vinda do Messias. Ele prometeu que ele iria prepará-los e ele também prometeu que o Messias viria. Então isto é muito sério. A libertação está vindo. Em outras palavras, ele está dizendo que Deus é sempre fiel ao seu povo. E Deus sempre vem para o seu povo antes que a tribulação os destrua. E no livro do Gênesis, capítulo 17, Gênesis, capítulo 17, se você ler comigo aqui, aqueles de vocês que estão acordados, eu disse, isto não é para aqueles que estão dormindo, de forma nenhuma. Não mesmo. Gênesis capítulo 17, eu estou lendo versículos 7 e 8, a importância da visitação em Caracas. Muito, muito profundo. Ele diz no versículo 7, Gênesis 17, 7 e 8, no 7 ele diz: E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para a tua semente depois de ti. E darei a ti e para a tua semente depois de ti a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã para a possessão eterna, e eu serei o seu Deus. Então esta é a aliança de que ele lhes daria a terra. Então ele veio ao Egito para libertá-los, porque ele se lembrou daquela aliança de que ele os levaria para lá e lhes daria aquela terra. E é isso que o Senhor está fazendo aqui também. Ele se lembrou que ele tem que vir e libertar a igreja, a humanidade, a igreja. Ele se lembrou da aliança. Lembrem-se de 1 Coríntios capítulo 11, versículos 25 e 26. Parte este pão e quando o comer, faça-o em memória de mim. Este é o meu corpo que é quebrado por vós. E este é o cálice do meu sangue. O sangue da aliança, da nova aliança no meu sangue.
Ele o tomou e o bebeu. Então ele disse: continue fazendo esta santa comunhão. Mas agora, essa aliança, Deus se lembrou do seu povo. Esta visitação que vocês veem na Venezuela, ele está essencialmente dizendo que Deus se lembrou da sua aliança com a sua igreja, com o seu povo, porque ele prometeu. Ele prometeu que para aqueles que crerem, ele voltará e os levará, porque ele os comprou. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Gênesis capítulo 15, 13 e 14, ele diz o seguinte. Novamente, o livro do Gênesis, povo abençoado, capítulo 15. Eu estou lendo na versão King James, vocês devem ter notado. Gênesis 15, 13 e 14. Ele diz o seguinte, e ele disse a Abraão: saibas com certeza que a tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão escravidão, e eles os afligirão por 400 anos. E também a esta nação, a quem eles servirão, eu julgarei. E depois eles sairão com grandes posses. Então você vê isto. Ele prometeu removê-los. Então ele se lembrou da sua aliança e ele veio para libertá-los. Esta é a mesma coisa que o Senhor está dizendo aqui. Quando você ver a chuva de Lima, Peru, isto fala a respeito do fato de que Deus se lembrou da sua aliança, que ele está vindo para levar a igreja. E estes são os eventos precursores. A chuva da última visitação, último derramar que prepara a igreja para esta remoção. Esta remoção da terra da escravidão aqui nesta terra, para dentro da prometida terra celestial. Gênesis 28, ele diz o seguinte, Gênesis capítulo 28, versículo 13. O livro do Gênesis 28, povo abençoado, ele diz, versículo 13 a 15, ele diz, e eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse, eu sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que tu estás deitado, darei a ti e a tua semente. Muito poderoso, então ele diz no versículo 14, e a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, e para o oriente, e para o norte, e para o sul, e em ti, e em tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isto fala do batismo de toda a terra, a grande comissão. Os gentios serão trazidos para dentro. É disto que ele está falando. Deus se lembrou da sua aliança. Especialmente se você considerar que Romanos capítulo 11, versículo 24, ele diz, quando se completar a plenitude do número dos gentios, então a igreja é levada, então agora eu me lembrarei de Israel. Eu restaurarei Israel. Eu renovarei Israel. Eu trarei Israel de volta para mim. É isto que ele quer dizer quando ele diz que Deus se lembrou da sua aliança. Êxodo capítulo 4. Primeiro, Gênesis versículos 46, 3 e 4. O livro do Gênesis 46, Gênesis 46, 13 e 4. 46 do 13 ele diz, e ele disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas em descer ao Egito,
porque lá eu farei de ti. Então lá, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu também certamente te trarei de lá novamente, e José colocará a sua mão sobre os teus olhos. Muito poderoso. Ele prometeu isto. Ele prometeu isto para eles. Então agora ele nos usa para tirá-los de lá. Mas ele prometeu para a igreja também. Ele tem as mesmas promessas para a igreja, para aqueles que creram. Vejam uma das promessas para a igreja. Apocalipse capítulo 3, que nós vamos ver o versículo 10. Porque você obedeceu o meu comando para perseverar com paciência, eu também agora farei o quê? Te removerei para fora deste desastre. Te tirarei daqui e te levarei para o céu, para que lá onde eu estiver, você também esteja. Deuteronômio 7, versículo 8, ele diz o seguinte. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8, ele diz o seguinte, povo abençoado. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8, ele diz: mas porque o Senhor vos amou e porque Ele desejava cumprir o juramento, a aliança que Ele havia jurado aos vossos pais, o Senhor te tirou de lá com mão forte e te resgatou, te redimiu da casa da servidão, da escravidão, da terra e da mão de Faraó, rei do Egito. Ele se lembrou da sua aliança. É por isso que ele veio. É por isso que esta visitação, e é isto que ela está anunciando. E quando você vê que aquela chuva te relembra dos eventos da Bíblia, as promessas da última chuva, e você diz, uau, o Senhor se lembrou da sua aliança com seu povo. E é por isso que agora em Apocalipse, o livro do Apocalipse, capítulo 3. Em Apocalipse, capítulo 3, ele diz o seguinte, versículo 10. Ele diz, porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre o mundo inteiro para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve venho. Retém o que tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Muito poderoso, então ele diz, a qualquer momento eu posso vir. Mas ele diz, ele se lembrou desta aliança, porque você é paciente, você guardou a palavra da minha paciência. Eu também virei e te levarei, te manterei longe da hora da tentação, que virá sobre o mundo inteiro para tentar os habitantes da terra. Muito sério. Este é o significado desta chuva que você vê que aconteceu na Venezuela. E também agora você vê que o Senhor está dizendo que se esta é uma visitação que está acontecendo neste ministério e neste mover de Deus, então você também tem que se mover, você tem que se reposicionar. Você não pode apenas assistir o que aconteceu na Venezuela e permanecer o mesmo. Tem que haver alguma coisa seriamente errada com você. Você deve ter uma alma doente, que você assiste o que aconteceu na Venezuela e você continua permanecendo nessas igrejas apóstatas deste país, do mundo. Alguma coisa deve estar seriamente errada com você. Por exemplo, no livro de Ruth,
capítulo 1, versículo 6. Isso agora é Naomi. Ela ouviu de como o Senhor visitou o seu povo e trouxe pão. Então ela saiu de onde ela estava, que havia escassez, e foi para aquele lado onde havia abundância, e ela então pôde participar da visitação de Deus lá. Jeremias 29. O livro de Jeremias, capítulo 29, ele diz o seguinte, vamos ver o que o Senhor diz. O livro de Jeremias 29, versículo 10. Ele diz o seguinte, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, após se completarem 70 anos, em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Ele está dizendo que ele prometeu. Nós estamos falando a respeito da importância desta visitação que você vê acontecendo na Venezuela, Caracas, quando eu prometi que, pela minha mera presença, Deus Pai no céu, quando Ele me vê me movendo para a reunião assim, e em tempo real, quando Ele me vê entrando no local assim, pela minha mera presença, Ele vai me honrar. Ele vai me honrar grandemente, abrindo o céu e fazendo descer e chover a última chuva lá, pela minha mera presença. E você sabe que estes são eventos que eu já vivi para ver. E nós estamos olhando a importância desta visitação com maior entendimento. E você vê que ele também fala a respeito não apenas de uma visitação que foi prometida e Deus se lembrou, mas é uma instrução para vocês, para se mover para o ministério, para agora se mover e se posicionar muito bem, para que você possa participar da gloriosa vinda do Messias. Haverá algo seriamente errado com a sua mente, com a sua alma. Se você pode ver tudo isso e falhar em vir até os profetas de Yahweh, algo deve estar seriamente errado, trágico, catastrófico. Tragédia, porque você pode ver que este é o Senhor Deus Ele mesmo. Então, você vê agora, quando Jeremias prometeu em Jeremias 29:10 que depois de 70 anos eles iriam sair de Babilônia. É por isso que Daniel agora, quando 70 anos estavam terminando, Daniel orou a oração de Daniel capítulo 9, posicionando-se a si mesmo, se posicionando muito bem agora, para que ele pudesse participar o máximo daquela visitação. Então, isto te faz entender o tempo da visitação. Daniel capítulo 9, 24, ele ora do versículo 1, ele está orando muito, muito amargamente diante do Senhor. Por quê? Porque ele está se posicionando bem para participar da visitação, da libertação, porque foi prometido em Jeremias 29:10. Então você vê este tipo de visitação, você realmente tem que se posicionar muito bem para que você possa participar da visitação. Você tem que parar de sair lá fora, estar com aquelas igrejas quebradas e vir. Então, algo estaria realmente errado com a sua alma. Você realmente deve ter uma alma doente para você ver tudo isso e falhar em se mover para dentro do ministério, para que você possa se posicionar bem, para participar da visitação, na posição onde a visitação está acontecendo. Isso é muito sério. O que o Senhor está dizendo a partir da visitação em Caracas. Mas este é o tempo agora para mudar de posição, para tornar-se participante dela, participante desta visitação. A mulher de Sarepta, aquela
aquela mulher que me ajudou em Sarepta. Eu vejo tudo. Eu vejo isso em tempo real, acontecendo assim. Ela teve que se posicionar em um lugar onde ela poderia participar da visitação. Ela teve que obedecer e pegar tudo que ela tinha e preparar aquele pão. E então, depois disso, ela agora estava bem posicionada no lugar certo da visitação. Agora eu vou chegar na obediência, que é outra mensagem muito importante que está vindo disso. Mas no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, ele diz: como você deve se posicionar para então participar disto? Ele diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os seus pecados sejam apagados e assim venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Então, este é o chamado ao arrependimento, muito limpo e claro. Arrependam-se do pecado. É assim como você se posiciona para poder participar do arrebatamento, desta visitação que está acontecendo agora e do arrebatamento que está prestes a acontecer. Muito sério, povo abençoado. Ele diz, remoção da apostasia, significando fuja da apostasia nesta hora. E vocês sabem muito bem, vocês como cristãos, vocês têm que rejeitar a apostasia, porque vocês estão aguardando ansiosamente para quando Jesus aparecer e quando Jesus for recompensado. Vocês cristãos, vocês têm que separar-se da apostasia, porque Cristo sofreu. Porque Jesus Cristo foi humilhado, nasceu em pobreza, escapou dos seus assassinos várias vezes, totalmente rejeitado, perseguido terrivelmente, caluniado, zombado, difamado, abandonado, torturado, pregado na cruz, sepultado em um túmulo emprestado. Então vocês sabem que vocês têm todas as razões quando você ver este tipo de visitação para fugir da apostasia, para ter zero tolerância à apostasia. E este é o anúncio, porque esta chuva, esta última chuva que você vê que nós estamos trazendo para a terra, tem o mesmo significado de remover totalmente a apostasia, idolatria. Portanto, para vocês como cristãos, vocês devem estar aguardando ansiosamente quando Jesus for coroado. Então, vocês saiam fora. Vocês saiam fora da apostasia. Uma outra coisa que o Senhor está dizendo é que quando você vê esta visitação que aconteceu em Caracas, então isso tem que te ajudar a reconhecer o tempo de Deus. O tempo de Deus. Você pode dizer que, se este mensageiro de Malaquias, ele já chegou, então certamente o arrebatamento está próximo. Os exemplos que eu dou da Bíblia é Sara, os filhos de Israel, mas Sara, a sua gravidez, então dará luz a Isaac. Ele disse, neste tempo do ano que vem você terá um bebê. Então ela se preparou muito bem para esta visitação. E nós vimos os 70 anos da escravidão babilônia. Nós vimos os 400 anos da escravidão egípcia. 70 anos. Você poderia dizer que já estava chegando ao fim.
sim. Então você se preparou para participar da visitação. O nascimento de Cristo foi profetizado e chegou. Reconhecer o tempo de Deus é muito importante. Você não pode ser cego para isso. Agora mesmo você pode ver muito claramente que o Messias está vindo. Então você tem que se posicionar. Você agora tem que reconhecer o tempo de Deus. Você deve estar em um lugar onde você está se lembrando constantemente, se lembrando do tempo de Deus, para reconhecer o tempo de Deus, que o Messias está prestes a vir. Não como as outras igrejas que te permitem andar por aí e fazer como você quer. Agora mesmo a chuva de Caracas, a nuvem de Deus em Kisumu, a nuvem Capcatet, a nuvem Kericho, a nuvem Central Park, a nuvem em muitos outros lugares, as maravilhas, as estrelas de nêutrons. E esta chuva da qual nós estamos falando, estas coisas devem te dizer que o Messias está vindo. Então, esta chuva em Caracas deve te ajudar a ser capaz de conhecer e reconhecer o tempo de Deus com estes eventos. E uma outra coisa, como eu disse, é a obediência. Ele está chamando vocês agora à obediência. O Senhor está dizendo que para você ser participante da visitação de Deus, você tem que ser obediente. Por exemplo, Abraão, no livro do Gênesis 22, ele teve que obedecer a Deus quando ele disse: pegue Isaac e sacrifica-o. E ele subiu lá. Chegando lá, se posicionou para a visitação. Então ele viu o carneiro preso pelos seus chifres no arbusto e ele o sacrificou. E então ele viu o dia quando o Messias foi oferecido na cruz. Então, obediência é tudo. Isto é uma instrução que o Senhor está dando para a igreja. Obediência total e inabalável ao Senhor, para qualquer pessoa poder participar da visitação de Deus desta natureza, porque o Messias está vindo. No livro de Números, capítulo 9, você pode ler: quando a nuvem repousava, eles repousavam. Quando a nuvem levantava, eles levantavam. Obediência é muito chave nesta hora. E esta é a última chuva que você vê em Joel capítulo 2. Então, este é um momento muito poderoso, eu disse, para aqueles que não dormiram. Quando eu posso compartilhar com vocês as coisas mais profundas, que normalmente nós não temos tempo de compartilhar. Eu disse, aqui nós estamos tão ocupados, muito ocupados, extremamente. Mas agora, se vocês estão aqui, então nós podemos compartilhar à noite. Quando as pessoas estão dormindo, então eu posso tirar algum tempo e compartilhar com vocês de pedacinho em pedacinho. Porque agora mesmo, todo este mês, nós vamos apresentar a visitação em Caracas. Desta vez, nós queremos honrar o Senhor, porque esta é a sua própria visitação. Nós não podemos dizer, e a próxima? E a próxima? Não, não mesmo. Então, esta última chuva, se eu der para vocês um pequeno vislumbre do que aconteceu no Monte Carmelo, é para poder estabelecer a supremacia do Senhor. É a prova da supremacia do Senhor. Que este é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que traz chuva, que controla a natureza
Não os ídolos que você vê em toda a terra, mas é o Senhor Jeová, Ele mesmo. Esta foi a minha missão nesta terra. Até mesmo naquele dia em Caracas e mesmo antes, e daqui em diante também, para demonstrar a supremacia de Deus, por prova que quando o Senhor disse que Ele vai trazer a chuva, quando eu chego lá, Ele traz a chuva para jogar no lixo todos os deuses ídolos, todos, para dizer que a natureza, chuva, somente vem do Senhor. E também estabelece a soberania de Deus. O Senhor Jeová controla a natureza. Baal, as outras religiões, os deuses deles não controlam a natureza. Então isto também estabeleceu a soberania de Deus. É um chamado ao arrependimento para a restauração. Se você ver Hebreus 6, de 4 a 6, são os eventos exatos que aconteceram no Monte Carmelo, repetidos na igreja. Quando agora tem adoração a ídolos e todas estas coisas, a queda. Mas vocês sabem, esta chuva também estabelece uma cena muito clara, um testemunho muito claro do relacionamento entre as bênçãos de Deus e o arrependimento. E somente até que você se arrependa, você é abençoado. E se há a chuva torna-se torrente de bênçãos. Que há uma conexão entre o arrependimento. Então é um chamado ao arrependimento. E o mais importante é que isto é para amadurecer a colheita, para preencher o grão, para amadurecer a colheita. Então, o Senhor também faz isto para confrontar a terra inteira, que os seus maiores profetas são totalmente distintos de qualquer criação na terra, porque eles podem falar diretamente com Ele no céu enquanto estão andando nesta terra e comunicando-se com Ele em lugares públicos diretamente, e Ele responde para eles e faz coisas para eles que eles pediram ou comandaram. Então a terra torna-se um modelo. A vida que nós vivemos, a vida que eu vivo, torna-se um modelo de obediência e total confiança no Deus Todo-Poderoso. Andando muito juntos assim, torna-se agora o modelo perfeito, o padrão-alvo, podemos dizer. E a outra coisa muito importante, como nós vimos, é que isto está anunciando que a vinda do Messias está próxima e também a severidade das consequências da idolatria por causa da matança que acontece neste tipo de visitação. Isto estabelece que a autoridade que os profetas, que nós temos, é a autoridade de Deus celestial. A autoridade de Deus, autoridade celestial. É o céu que está testificando. Então, o Senhor está estabelecendo a autoridade dos seus profetas. Eles têm autoridade sobre todos os deuses ídolos, para esmagá-los, para destruí-los. E é por isso que Deus está chamando o seu povo para retornar para Ele. Então, toda esta coisa é que o Senhor está pedindo para você
vocês retornarem ao relacionamento de aliança com Ele. Assim como era antes, também é agora. É um renovo. Deus está querendo renovar vocês. O final e abundante derramar do Espírito Santo para renovar a igreja, para preparar os crentes para a final e grande colheita de almas quando o Messias vem para levar a igreja e anuncia a chegada do avivamento quando a igreja agora está sendo avivada. O poder, a presença de Deus já não estava mais lá. Novamente Ele está dizendo que quando você olha neste contexto, este é o grande cumprimento da promessa de Deus, novamente bem ali. O amadurecimento espiritual da colheita, porque a chuva, a última chuva amadurece a colheita, renovo espiritual, um chamado ao arrependimento, um chamado à justiça, um chamado à santidade, restauração, anunciando que o tempo do fim está realmente aqui conosco, anunciando as bênçãos de Deus. Ele também está anunciando o tempo para o crescimento espiritual e maturidade. Então, quero dizer, eu vou ficar aqui acompanhando o programa também. Que o Senhor os abençoe. Aqueles que querem receber o Senhor, repitam esta oração. Pai, no poderoso nome de Jesus, Senhor, eu me arrependo e me aparto de todo o pecado. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração. E eu te peço, meu Senhor Jesus, perdoa-me todos os meus pecados e sensibiliza-me para o tempo de Deus, o tempo da visitação de Deus. E, Senhor, mova-me para a posição, na posição correta, para participar da grande visitação que está prestes a acontecer. E para participar desta visitação que nos prepara a igreja e para aquela grande visitação que vai acontecer no arrebatamento, quando formos levados embora. No poderoso nome de Jesus. Amém. Pai, no poderoso nome de Jesus, amadureça-os com esta chuva, para que eles possam ser puros de coração, justos e santos. No poderoso nome de Jesus. Amém. Obrigado.